Oi, gente, bom dia. Eu queria só compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho pensado bastante, há bastante tempo. Deus tem falado comigo e eu compartilhei com os jovens já, mas a gente sentiu um desejo de compartilhar com a igreja também. Eu queria falar sobre amor. A gente aqui cantou, né? Todos nós cantamos que eu quero me apaixonar outra vez. E uma coisa que eu tenho pensado muito é: será que a gente já se apaixonou uma vez por Cristo? E eu comecei a pensar assim, como age uma pessoa apaixonada? Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de se apaixonar por alguém mesmo. E se você já teve, pensa nessa situação. Quando a gente está apaixonado, a gente, tipo assim, toda a nossa vida vira aquela pessoa. Tudo gira em torno dela. Os nossos planos, os pensamentos, até o dinheiro, tudo que você vai fazer é sempre pensando naquela pessoa. E, e em agradar essa pessoa. E aí é o dia inteiro, assim, você acorda e a primeira coisa que você pensa é aquela pessoa. Da mesma forma como você, quando você vai dormir, ela é a última coisa. E durante o dia, a vontade que dá é de você ficar o dia inteiro conversando com aquela pessoa e falando com ela. E desde os assuntos mais aleatórios, tipo, mandar a foto do seu prato de comida ou do seu cabelo cortado, até os assuntos mais profundos, como algo que te chateou ou alguma coisa assim. E mesmo que aquela pessoa não esteja ali presente, fisicamente, você manda uma mensagem para ela e permite que ela se faça presente através dos conselhos, através da segurança que ela te passa, mesmo estando longe. E você depende também, né, da sua rotina, mas assim, é praticamente o dia inteiro ali conversando e pensando, pelo menos, naquela pessoa. E quando também se está apaixonada, a gente aprende a fazer coisas que a gente não aprenderia a fazer. Ah, eu vou aprender aqui a fazer um bolo de cenoura, porque o meu amado disse que gosta, então eu vou aprender a fazer. Ah, eu vou, sei lá, aprender a trocar uma lâmpada, porque a minha amada disse que gosta. Ou então a gente deixa de fazer coisas simplesmente porque o nosso amado disse que não gosta. E a gente muda o nosso jeito, a gente muda até a nossa vestimenta para pensando em agradar aquela pessoa. E até, como eu falei, até o nosso dinheiro, às vezes a gente vai comprar alguma coisa, será que isso aqui vai agradar fulaninho? Será que isso aqui fulaninho também vai usar? E é assim. E aí, de repente, aquilo que você tanto, sei lá, abominava, você tá ali gostando. De repente você aprendeu a cozinhar, de repente você. é, De repente você começou a assistir dorama, sendo que você nem gosta de romance. De repente você se pega falando do mesmo jeito que a pessoa. E sei lá, de repente você deixa o cabelo crescer porque o amado disse que gosta de cabelo comprido. Ou você deixa a barba crescer porque a amada disse que gosta de homem com barba. E a gente age desse jeito. E a gente fica também naquela ânsia de falar sobre a pessoa. Qualquer lugar, qualquer assunto, assim, a gente dá um jeito de falar, ah, eu tenho uma amada aqui, tá? Ou assim, de contar alguma coisa que a pessoa fez. Ou você posta alguma coisa que a pessoa fez, porque você está se sentindo amado e você quer que todo mundo saiba que você está amando. Ou que você está sendo amado.
E, e a gente age desse jeito quando a gente está apaixonado. E é muito bom, é um sentimento muito gostoso. Mas isso é paixão. E você acaba que não consegue mais viver sem aquela pessoa. Aí você, na frente da pessoa, você se torna paciente, você é bondoso, você é amoroso na frente da pessoa, você não é orgulhoso na frente da pessoa, você não se irrita, não se estressa com qualquer coisa, você não guarda rancor na frente da pessoa, se ela está no ambiente, você é um santo. Na frente da pessoa você suporta, você crê, você espera. E só por causa daquela pessoa, porque aquela pessoa está no ambiente. E talvez você nem tenha conhecido essa pessoa desde sempre, talvez em algum momento você não era apaixonado por essa pessoa. Em algum momento isso aconteceu, em algum momento você conheceu ou em algum momento você despertou esse sentimento. Mas é possível viver sem essa pessoa, mas você alimentou essa paixão. Em algum momento você começou a alimentar isso. E é muito bom isso, principalmente quando é recíproco. Mas eu comecei a pensar se a gente fosse apaixonado por Cristo dessa maneira. Gente, eu acho que Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha voltado. Sabe, se a gente pensasse em Jesus quando a gente acordasse, até a hora que a gente fosse dormir, se ele fosse a pessoa que a gente conversasse o dia inteiro, desde os assuntos mais aleatórios, como olha Jesus, a minha unha pintada, até os assuntos mais profundos, tipo, ai Senhor, eu tô triste. E mesmo que ele não esteja ali presente, você permite que as palavras dele e o consolo dele te abracem, mesmo que não dê assim para você tocar, você pode permitir que as palavras dele te abracem. E ou então você aprende a fazer alguma coisa, começa a ter alguma atitude simplesmente porque ele gosta, simplesmente porque você quer agradar. Ou você deixa de fazer alguma coisa simplesmente porque ele não gosta. Ah, por que você não faz isso? Não, eu não faço isso porque meu amado não gosta. E só. Só isso é suficiente, é um motivo. O meu amado não gosta, por isso eu não faço. Ou às vezes, a gente pega as manias dele, o jeito de falar, ou a gente muda o nosso jeito de vestir, de se comportar, e até o nosso dinheiro quando a gente vai comprar alguma coisa. Será que isso aqui vai agradar? Ou quando a gente está numa conversa, será que a gente fica na ânsia de falar do nosso amado? Será que a gente fica na ânsia de contar que a gente está sendo amado? Que a gente está amando? Ou quando a gente conta sobre o maior gesto de amor que alguém poderia fazer por nós? Cristo fez a maior declaração de amor. A maior declaração de amor que qualquer um poderia fazer. E por que a gente não está gritando para o mundo? Por que a gente não está saindo por aí, postando e falando, eu estou sendo amado, eu sou amado? E ninguém nunca poderia nos amar mais do que isso. E aí eu fiquei pensando, ai, será que a gente já se apaixonou por ele uma vez? Há um tempo já, acho que desde julho do ano passado, eu tenho cantado essa música diferente. Só eu e Deus, assim, não encaixa muito, mas eu canto na minha cabeça.
Eu canto: por Cristo eu quero me apaixonar dessa vez. Porque a gente já se apaixonou muitas vezes por muitas pessoas ou coisas também, mas dessa vez eu quero que seja por Cristo. Dessa vez eu quero me desesperar por Cristo. E eu quero perder o sono por Cristo. E não por outra coisa. Uma coisa muito legal também de quando você está apaixonada é que os seus olhos sempre procuram aquela pessoa. Você entra no ambiente, se você sabe que a pessoa vai estar ali, os seus olhos vão diretamente, assim, sem querer. Sem querer. E mesmo que você não esteja ali com a pessoa do lado, o tempo todo tá aqui, ó. Tá aqui, olhando, porque os nossos olhos sempre procuram a pessoa amada. E será que numa sala cheia de tesouros e paixões mundanas, os nossos olhos procurariam Cristo? Será que a gente veria Ele em meio a tantas outras coisas? Porque, sabe, é muito fácil quando a gente está aqui olhando para Cristo, a gente está aqui. Aí passa alguma coisa, faz assim, ó. Mas é muito difícil a gente estar olhando para outra coisa e olhar para Cristo. É muito fácil a gente tirar os olhos de Cristo e olhar para alguma paixão, mas é muito difícil tirar os olhos de alguma paixão e colocar em Cristo. E eu sei que não é fácil assim a gente simplesmente se apaixonar. Mas em algum momento a gente pode alimentar essa paixão. Ela pode ser alimentada. E sabe, nós somos dele. Ele nos comprou. Mas será que quanto será que ele tem de mim, né? Como meu pai sempre fala. A partir do momento que cada um de nós aceitamos Cristo e alcançamos a salvação e fomos inseridos na família, nós entramos em um relacionamento com Cristo. E aí eu fico pensando, se Cristo fosse uma pessoa assim terrena, como que seria esse relacionamento? Se fosse desse jeito, será que seria um relacionamento tóxico? Se Cristo fosse uma pessoa terrena, será que a gente faria as coisas que a gente faz? Será que a gente trataria ele dessa forma? Será que a gente ficaria assim no celular enquanto tem uma pessoa aqui do seu lado que te ama, que quer falar com você e você está aqui e não está nem ligando para a pessoa? Se ele fosse uma pessoa terrena, será que a gente faria isso? E é muito legal, assim, estar apaixonado. Mas eu creio que a nossa paixão, a nossa maior paixão tem que ser por Cristo. E como num relacionamento, ele nos deu uma aliança. Ele nos entregou uma aliança. E eu quero te lembrar isso hoje. Ele nos deu uma aliança. E ninguém nunca vai saber que você tem um relacionamento se você não usar uma aliança. Ou se você esconder a aliança. Ninguém nunca vai saber que você tem um relacionamento se você não usar a aliança. E eu tenho tentado pensar assim em Cristo dessa forma. Como uma pessoa mesmo terrena, como eu faria, como eu trataria ele, e como eu poderia assim me apaixonar por ele, ou será que ele ficaria feliz se ele descobrisse que eu faço tal coisa? Será que ele ainda teria interesse em mim se ele descobrisse isso? Será que ele ficaria feliz se eu fizesse isso? E é muito difícil, mas eu tenho tentado pensar nele dessa forma, sabe?
E a gente pode alimentar essa paixão. Não como um amor romântico, mas como uma paixão mesmo, da mesma forma que a gente se apaixona por tantas coisas, tesouros, sonhos e um monte de coisa, a gente pode se apaixonar por Cristo também. E eu só queria te encorajar mesmo a pensar em Cristo dessa forma, como uma pessoa que tem sentimentos por você e que te ama todos os dias em voz alta, que fez a maior declaração de amor por você e você tem um relacionamento com Ele, você tem uma aliança com Ele. E não vamos esconder essa aliança. Vamos usar essa aliança e vamos agir mesmo como pessoas apaixonadas. Vamos alimentar essa paixão. Porque se Jesus fosse a única razão do nosso viver, a gente faria isso. E Ele é a única razão do nosso viver. E não outra pessoa, e não outras coisas. Então, que dessa vez a gente se apaixone por Cristo. É isso. Estou emocionado ao quadrado. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria aproveitar o momento e a gente orasse por isso. Eu queria que ela orasse por isso. Falei, filha, essa carga está no teu coração. Então divide com a gente. Ora por nós. Sim, eu sei que o Mateus também vai falar, vai orar também. Mas eu acho que especificamente por esse motivo. Quantos aqui concordam da gente orar por isso? Bem, para a gente se apaixonar nesses termos. A gente ter coragem de assumir essa aliança. Tem muito homem covarde aí, né? Que esconde aliança, que tem muita gente que não assume relacionamento. Mas nós não somos assim, irmão. Amém? Então eu queria que a Sophie orasse por nós, para que de verdade aquilo que Deus tem colocado nesse coraçãozinho, tão jovem, pudesse também colocar em nosso coração. Amém? Pode ser, irmãos? Você ora por nós, filha? Vamos nos colocar em pé, então, se você quiser ficar em pé, de joelho, fica à vontade, irmão. Amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é a razão de estarmos vivos, o Senhor é a razão de tudo. O Senhor é o ar em nossos pulmões, o Senhor é o sangue que corre em nossas veias, o Senhor é cada batida do nosso coração. Não existe vida longe do Senhor. E nós estamos aqui porque nós queremos nos humilhar, Senhor. E te pedir perdão, Pai, porque tantas vezes nós escondemos a aliança. Porque tantas vezes nós escolhemos não usar a aliança. Porque tantas vezes nós nos envergonhamos do nosso relacionamento contigo. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão por cada vez que nós nos envergonhamos, por todas as vezes que nós simplesmente não falamos de Ti, porque ficamos com medo de ser julgados, como se fosse uma coisa ruim. Mas a verdade é que o Teu amor é melhor do que a vida. O Teu amor é melhor do que a vida. E nós queremos Te amar, Jesus. Nós queremos gritar para o mundo sobre a maior declaração de amor que alguém poderia fazer por nós. Nós queremos olhar para a cruz com olhos apaixonados
Nós queremos olhar para Ti com olhos apaixonados, com olhos de admiração. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, numa sala cheia de gente, cheia de tesouros, cheia de paixões, que os nossos olhos enxerguem o Senhor, que os nossos ouvidos ouçam a Tua voz e que o nosso coração palpite de amor por Ti. Oh, Espírito Santo, nos perdoa e nos ajuda. Nos ajuda a alimentar essa paixão. Que nós possamos sair daqui desafiados, ó Deus, a alimentar essa paixão. A pensar em Cristo como o nosso maior amor. Porque essa é a verdade. O Senhor é o nosso amado. O Senhor é o nosso noivo. Nós estamos noivos do Senhor. E que então possamos agir como pessoas apaixonadas e que tenham um relacionamento, um compromisso firme com Cristo. Nos ajude a olhar para Ti, Senhor, e não desviarmos nunca. Nós queremos nos apaixonar por Ti, Jesus, dessa vez. Que seja por Ti dessa vez, Senhor, e não por outras coisas. Que seja por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.